Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante relacionado a e-mail, que é uma dúvida muito comum que eu tenho visto que as pessoas têm. E o mais comum, até quando a pessoa não tem experiência, é querer montar seu próprio servidor de e-mail. E essa é uma coisa que eu não recomendo, tá? Vou deixar bem claro a minha opinião. Se você pensa diferente, não tem problema. Mas eu já tentei montar servidor de e-mail e é algo muito complexo, envolve IP, servidor, configurações até um pouco mais avançada. Não é simplesmente configurar e dar 10 de 10 lá, né? Quando a gente faz o e-mail tester lá. Então, nesse caso, hoje eu vou mostrar a forma que eu faço e você pode aderir ou não. Então, deixa aquele like e se inscreve no canal para você que não é inscrito. Bom, vamos lá. Como é que funciona hoje? Qual o cenário? A gente viu aí em um vídeo anterior onde eu falei sobre e-mail, onde você cria de fato um e-mail utilizando o seu próprio domínio. E em vez de utilizar um serviço, né, algo do tipo onde você tem uma caixa de e-mail que você consegue ali, né, ter algo personalizado, a gente está utilizando o próprio Gmail. Então todo e-mail que chega, a gente configurou na Cloudflare para chegar no Gmail. No Gmail você pode até configurar para responder com seu próprio domínio, tá? Então algo bem mais simples, bem mais fácil, dependendo, pode te ajudar nesse ponto. Então pensando nisso, tem a parte do e-mail que a gente configurou para receber, tá? Utilizando um roteamento, basicamente um redirecionamento para ser mais simples. E tem a parte do envio. A parte do envio é a parte mais importante e a forma que eu utilizo hoje, não mais no meu próprio servidor, mas utilizando serviços de terceiros, que pode ser qualquer um. Eu vou mostrar aqui a Brevo como exemplo, mas você pode utilizar qualquer outro aí, tá? Bom, a Brevo, eu vou clicar em preço e todo serviço pode começar com a versão gratuita. Aqui no caso tem 300 e-mails gratuito para você iniciar, o que é suficiente para quem tem WordPress, para quem tem uma loja e vai enviar só e-mail transacionais. A gente está falando de um cenário onde você precisa de fato receber esse e-mail através do SMTP e você não vai ter todo o trabalho de configurar um serviço de e-mail, de pedir para abrir porta lá no servidor cloud, enfim, tem diversas barreiras que eu garanto para você que não é tão fácil assim. E aí você pode observar, começa com um plano gratuito, nesse caso desse serviço, e você pode migrar. É claro, se você precisar de um volume maior de recursos, onde você tem uma base, você vai ter que contratar algo, não tem como, tá? Procurar um serviço aí que te atenda. Nesse caso, utilizando gratuito, mas o que serve e o que funciona, certo? E aí nesse caso, você vai fazer o seguinte, você vai abrir a conta aqui na Brevo, de preferência, utilize o seu próprio domínio, tá? Na hora de abrir a conta é interessante você abrir com seu próprio domínio e não utilizar Gmail, nem Hotmail, nem nada desse tipo. Utilize o seu e-mail profissional que eu já mostrei e está no card aí para você ver. Uma vez que você cadastrou, está aqui o painel. Eu vou utilizar ela como exemplo. É bem simples, bem fácil. E o primeiro cenário, que é o que eu mais recebo, é no WordPress. Rafael, eu tenho aqui o meu WordPress e como é que eu faço para receber e-mail? Como é que eu faço, no caso, para enviar o e-mail para o cliente, para receber e-mail de senha que eu estou recuperando, enfim. Se eu não tenho e-mail. Então, como a gente falou, separe o e-mail profissional que você configura com envio. A gente está falando de envio. E quando se trata de WordPress, fica muito mais simples. Porque eu posso vir aqui em plugins, adicionar novo. E aí eu posso digitar aqui, SMTP. Vai aparecer uma lista de plugins que você pode escolher da sua preferência, né, o que você achar melhor. Eu vou escolher esse aqui, esse exatamente aqui, Ele vai baixar para o seu WordPress, depois você vai ativar. Isso independente se você estiver utilizando Docker ou estiver utilizando o vídeo que eu mostrei lá por linha de comando, eu faço dessa forma, tá? Com WordPress ou para qualquer outra aplicação que você precise dos dados SMTP. Só que com WordPress fica muito mais simples, muito mais fácil. Então aqui eu tenho já a configuração. Eu posso clicar aqui em configurações ou simplesmente vir aqui, Eu tenho aqui, WP, meio SMTP. Eu venho aqui em configurações, tanto faz, você pode escolher uma dessas formas. Como eu já instalei, já configurei, ele já veio direto para cá para as configurações. Mas quando você instalar pela primeira vez, ele vai mostrar um passo a passo ali que você pode seguir e colocar as informações que eu vou te mostrar ou simplesmente depois voltar aqui
e fazer as configurações. Então aqui, ó, ele vai mostrar a conexão principal, e-mail do remetente, coloque o mesmo configurado, que a gente vai ver daqui a pouco na Brevo, tá? Então o remetente, essa opção está ativado, e aqui o nome, que é Aprenda na Web, você coloca aí do seu site, né? Ou da aplicação que você está configurando o SMTP. E aqui entra o detalhe desse plugin, olha só, eu posso conectar com nenhum, eu posso conectar com SendLayer, SMTP, Abrevo, AWS, se não me engano esses aqui são premium, tá? Na versão premium do plugin, se não me engano, tá? E aí tem as outras opções como o Google mesmo, Mailgun, que eu utilizo até hoje, então para mim funciona perfeitamente. Entre outros que tem aqui, ó, SendGrid, basicamente bem simples. Nessa opção aqui que você está vendo da Brevo, a gente tem um envio por SMTP e por API. Dependendo da aplicação, você pode configurar a API e ele vai fazer o envio através da API. E geralmente nos casos que eu vejo, né, precisa sempre do SMTP, que é o que a gente vai utilizar. Eu poderia logar aqui, né, fazer a configuração com a API da Brevo, poderia, mas vamos ver através do SMTP, que é a maioria dos casos das pessoas e talvez o seu também. Então nesse caso eu marquei outro SMTP e poderia ser qualquer um, poderia ser em outro servidor, tá? Sem ser a Brevo, sem ser esse serviço. E aqui que vem as configurações. Então olha só que legal. A gente tem o SMTP, só que antes eu tenho que mostrar para você aqui, ó. Então dentro do painel, aqui em configurações, ó, eu vou clicar aqui, SMTP e API. Aqui você vai ver exatamente as configurações de SMTP e também de chaves API se você precisar. Nesse caso aqui a gente vai utilizar SMTP. Ele vai mostrar o servidor SMTP. Então se eu voltar aqui, você vai ver que o servidor é exatamente o que ele te dá. A conexão TLS, a porta 587, então voltando aqui, ó, 587, e o seu usuário aqui, ó, que como eu falei, é interessante você logar, né, criar conta na Brevo com o seu e-mail aí, com o seu domínio, né, seu e-mail profissional. Então tá aqui o nosso e-mail. Se não sabe como fazer isso, já mostrei isso em outro vídeo. Então fazendo isso aqui, ó, tá exatamente conforme as configurações. E ele vai me pedir aqui a senha SMTP. E para você gerar essa senha, você vem aqui, ó. Eu vou gerar uma nova. Eu vou dar um nome aqui de YouTube, só para me lembrar e excluir depois. Vou clicar em gerar. Fazendo isso, ele vai dar essa sequência de vários números aqui. Guarde isso com muita cautela. Eu vou copiar. Eu posso voltar aqui, ó, e colar. Então vou alterar aqui a senha que eu já estava utilizando. Eu vou vir aqui em salvar. Fazendo isso, as configurações foram feitas com sucesso. Nesse caso aqui, como eu já tenho configurado esse e-mail, ele está funcionando, tá? Esse contato@aprendanaweb.com.br, a gente pode testar o envio. Então esse plugin, ele permite você testar. E aí, como é que você faz para testar? Então nesse caso aqui, tem aqui esse menu do lado esquerdo, que tem ferramentas, e ele vai te enviar um e-mail teste. Se você receber esse e-mail teste, quer dizer que está funcionando. Então eu vou clicar aqui para você ver. Olha, ele enviou. Ele me fala aqui algumas configurações a mais que eu posso fazer. Mas nesse caso aqui, se eu vier aqui na caixa de entrada e eu for ver aqui, deixa eu só ver se eu estou no e-mail certo. Bom, estava no e-mail errado, então acabou que não é aquele e-mail, esse aqui, ó. É exatamente esse e pode ver que ele está aqui. Se eu clicar, você vai ver que eu recebi o e-mail e isso vai funcionar para qualquer outra ação dentro aí do seu WordPress, né? Nesse caso, nesse cenário, ou para qualquer outra aplicação que você tenha. Se você precisar do SMTP, é só colocar esses dados. Então, se você tem a sua loja, precisa enviar e-mail de senha, recuperar a senha, e-mail do pedido, vai funcionar tranquilamente. E nesse caso, você não precisa configurar e-mail, quebrar cabeça com o servidor, porque justamente você tem serviços de terceiro que você pode iniciar gratuitamente e depois até pagar aí caso você precise. Então é dessa forma que você faz a configuração. Ela é bem simples, bem fácil e hoje é o que eu faço. E se você quiser aderir também, fica à vontade, porque para mim fica muito mais simples fazer dessa forma. Então basicamente o que você viu aí é bem simples. As ferramentas que precisa é a Brevo, você pode estar utilizando ou qualquer outra de sua preferência, e um plugin aqui dentro do WordPress, ou se você tiver uma aplicação é só pegar os dados SMTP e configurar. E aí você pode levar para onde você quiser, mudar de servidor
que os dados SMTP é um só, e aí só se você precisar alterar a senha, alguma coisa, você vai lá e altera, conforme eu te mostrei aí. Então, se você gostou, conto com seu like, e já já a gente se encontra em outro vídeo.